Sejam bem-vindas, Nair, Grazi, Débora, Cláudia, Nara. Sejam muito bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para já preparar a dúvida de vocês, principalmente em relação a sucesso financeiro, que eu vou trazer algumas questões à luz, da filosofia sistêmica também, que podem estar ou sabotando o nosso sucesso, ou é uma habilidade que a gente precisa treinar para potencializar o nosso sucesso. Então contem aí qual é o desafio que vocês estão vivendo, que eu estou aqui para ajudá-los. Bem-vindo Richard, bem-vinda Nair, sempre bom te ouvir, obrigado Nair. Então, em primeiro lugar, ontem eu fiz uma aula gratuita pelo Zoom, para o pessoal que se inscreveu. Uma aula gratuita que ficou muito boa, modéstia à parte, então eu deixei o link ali nos stories para vocês poderem assistir. E hoje eu estou fazendo essa live para tirar algumas dúvidas referente à aula de ontem. O nome da aula de ontem foi 5 segredos para o sucesso. E hoje, além de responder algumas perguntas para vocês, eu também vou trazer 5 sabotadores do sucesso também, para correlacionar com a aula de ontem. O pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. E podem mandar a braba, podem fazer a pergunta de vocês, que a gente está aqui para contribuir. Já veio a primeira. Bem-vindo, Leandro, também. Richard pergunta então, gostaria de saber como posso quebrar as barreiras para aumentar os meus resultados. Olha que interessante, quando ele diz barreiras, ele está falando que tem uma limitação abstrata aí que está impedindo ele de alcançar os resultados. Quais seriam essas barreiras? Então, se são as barreiras internas, por exemplo, o que poderia estar impedindo ele de alcançar o sucesso? Alguma lealdade sistêmica com alguém da família, talvez. Então, quanto a isso, a gente até trouxe na aula ontem, sobre a consciência pessoal. Consciência pessoal sempre nos avisa, fazendo a gente ficar de consciência pesada ou sentindo culpa, quando a gente faz diferente da família ou diferente dessa pessoa que a gente está em lealdade. Então, se essa pessoa, por exemplo, faliu uma empresa, jogou fora a herança que ganhou dos pais, se essa pessoa brigou com os irmãos por causa da herança e depois não aproveitou, todas essas questões, enfim, que gerou algum tipo de julgamento, então o julgamento caracterizou a exclusão e depois isso gerou um emaranhado, podem fazer que a pessoa que entrou em lealdade com essa pessoa agora sinta culpa toda vez que prospera, para tentar não se diferenciar dessa pessoa que está em lealdade. Se a gente for pensar em consciência pessoal também, não só em lealdade, emaranhado, ela avisa se a gente se distancia no comportamento das pessoas do nosso grupo ou se a gente está fazendo igual ao nosso grupo. Não tem nada a ver com certo e errado quando a gente diz consciência leve e consciência pesada. Então essa barreira ali que ele coloca pode muito bem ser a culpa que a gente sente quando ganha um dinheiro, sendo que a gente vem de uma família que das pessoas não ganharam dinheiro. Ou a culpa que a gente sente quando fica empreendedor, sendo que a gente vem de uma família onde o código de sobrevivência daquele sistema a gente sempre trabalha de carteira assinada aguardando a aposentadoria. Essa culpa pode ser uma barreira inconsciente que impede sim o nosso sucesso. Inconscientemente a gente prefere mais a consciência leve do que suportar a culpa e ir para o sucesso. Parece que um pré-requisito para que a gente consiga alcançar o sucesso também é saber lidar com essa culpa que surge quando a gente faz diferente dos grupos que a gente pertence. Eu diria que, em primeiro lugar, a nossa consciência pessoal funciona para a família, para o sistema de sangue, para a família de origem, mas todos os grupos que a gente entra e faz parte, a gente também desenvolve uma consciência pessoal em relação ao grupo. Então, por exemplo, se você se relaciona com pessoas que
não têm grandes ambições financeiras, que sempre estão falando mal do trabalho onde estão, sempre estão esperando a sexta-feira para poderem comemorar que vão ter 2 dias ali sem trabalhar. Você começa a entrar nessa vibe e a tua consciência começa a se conectar com essas pessoas. Então, se você agora faz parte de um grupo que falam sobre conhecimento, sobre viagem, sobre cultura, a tua consciência pessoal também vai se alinhar com os valores desse outro grupo. Então, você se sente leve quando vai estar adquirindo conhecimento, fazendo uma viagem, ou talvez ganhando mais dinheiro para fazer a viagem. Então, os grupos com a qual a gente pertence ditam bastante a nossa culpa ou inocência, consciência leve ou pesada, e ali está um grande segredo, né, para que a gente entenda quais são os nossos sabotadores. Se a gente se deixar guiar pela consciência pessoal, a gente dificilmente vai ter muito sucesso na vida. Então, talvez o nosso desafio aqui é entender um pouquinho como ela funciona. A constelação familiar é excelente ferramenta para que a gente traga à luz essas coisas também. Enquanto vocês preparam as demais perguntas, eu já vou começar falando, então, sobre 5 sabotadores para o nosso sucesso, que eu preparei para a nossa breve live de hoje. Então, eu coloquei como primeiro sabotador o apego. Muitas pessoas não conseguem dar um passo na vida, tomar uma decisão na vida, pois estão muito apegadas a uma situação ou a algo que já é passado, sem perceber que a vida flui, a vida é um fluxo e nós precisamos estar andando conforme o ritmo da vida. Então, por exemplo, se a gente fica muito apegado ao passado, ao talvez relacionamento passado, talvez o emprego passado, ou talvez quem eu sou agora antes da mudança, talvez eu não esteja confiando na provisão divina ou confiando na vida o suficiente para que eu consiga simplesmente dar um passo à frente sem ter controle da situação e sem ter garantias se vai dar certo ou não. Às vezes a gente fica bastante controlador em relação às coisas da vida, a gente quer entender tudo e entender também é uma forma de controle e isso nos paralisa. A gente acha que vai nos dar segurança por entender, quando na verdade a gente entende e não vai. Por isso, mais vale o passo dado do que entender o próximo passo. E essa nossa mania de controle talvez seja uma falta de fé na vida, ou uma falta de fé em Deus também. Dá para chamar assim. Nós precisamos aprender a habilidade de ser um pouco mais desapegado das coisas, uma vez que nada nos pertence, a gente só está aqui usufruindo do fluxo da vida por um tempo. Muitas vezes o que nos faz ser apegado também é o medo. O medo de que vai faltar ali na frente. É um pensamento de escassez. Então, toda vez que eu tenho medo do futuro, eu não estou confiando, estou querendo controlar também, ou eu estou projetando. Estou projetando talvez uma situação do passado, que aconteceu algo que não foi legal, projeto no meu futuro, então eu fico com medo. E esse medo do que eu não posso ver, do que eu não posso, do que não é palpável, é o medo do abstrato, e o medo do abstrato costuma nos paralisar. A gente não sabe com quem lutar quando a gente tem medo e não sabe muito bem do que, então a gente paralisa. E isso não é nada útil para a nossa vida e para o nosso sucesso. Então esse é o primeiro sabotador do sucesso. Sejam bem-vindos o pessoal que está chegando agora. Segundo sabotador do sucesso, postura de tomador. Vocês podem mandar perguntas, vocês estão muito quietinhos hoje, tá? Vou mandando aí a pergunta de vocês também para interagir. Postura de tomador também é um sabotador do sucesso. O que é uma postura de tomador? A gente costuma dizer na vida que tem a lei do equilíbrio, a ordem do amor chamada equilíbrio. E para ter equilíbrio é entre dar e receber ou entre dar e tomar. Dar e tomar semanticamente é um pouco mais correto, porque o ato de receber é ativo, eu preciso abrir o meu coração para tomar aquilo que o outro está oferecendo. Então, se eu me movo na vida como um doador, não é legal, eu não vou conseguir aceitar nada do que os outros me oferecem, eu vou querer ajudar todo mundo, mas eu vou abrir mão de quem eu sou, da minha personalidade, para estar agradando todo mundo. Isso seria o doador. O tomador
é quem quer se aproveitar de tudo a todo momento sem dar nada em troca. Eu coloquei postura de tomador como segundo sabotador. O que é uma postura de tomador? É aquela pessoa, então, que não tem a consciência de que a vida é abundante, então precisa se aproveitar da situação sempre que possível. Então, por exemplo, vai num restaurante, vai num rodízio, essa pessoa não consegue ter clareza de que ela vai poder voltar naquele restaurante, talvez quantas vezes quiser. Então ela age como se fosse a última vez da vida, se empanturrando, comendo o máximo que é possível, porque ela está querendo se aproveitar. Eu vejo pessoas assim, às vezes, no trabalho, quando elas dizem deu oportunidade de sair 15 minutos antes, não precisa bater o ponto, vamos aproveitar essa oportunidade para trabalhar um pouquinho menos, o salário vai vir o mesmo no fim do mês. Isso é uma postura de tomador, não é de alguém que está servindo, que está ali para contribuir. E isso é um grande sabotador do nosso sucesso. Grande sabotador. O que mais que é uma postura de tomador? É alguém talvez que se aproveita. É quando você ganha algo no intuito de que alguém está perdendo algo. Esse é o segundo sabotador do sucesso. Terceiro sabotador é a postura de salvador. Quem nunca entrou na postura de salvador que atira a primeira pedra? Postura de salvador, geralmente quem tem essa postura entra em situações ideológicas. Então, por exemplo, a minha religião é certa, a do coleguinha é errada, o meu partido é o certo, do coleguinha é errado. Então eu entro numa postura de que eu defendo uma causa a favor de uma vítima contra um agressor, contra um vilão. E essa postura de sabotador, de salvador, perdão, é um sabotador porque a pessoa então fica lutando por uma causa que não será ganha, porque sempre vai haver divergências, mas a pessoa perde a paz. Por exemplo, alguém que luta por uma causa que na verdade não tem um poder real para gerar algum tipo de resultado. Na verdade, ela só está arrecadando aliados para juntar um grupo de pessoas brabas com a situação, mas nenhuma tem um poder real de mudar a realidade. Então elas abrem mão da sua capacidade cognitiva, que poderia estar sendo posta no trabalho para gerar um fruto, para gerar um ganho, para poderem ficar lá reclamando da realidade, criando vilões, criando cenários divergentes e usam sua cognição para isso. Então não tem como essa pessoa ter um sucesso financeiro elevado se ela está perdendo tempo com essas coisas. Então a gente tem que parar de ser salvador e colocar os nossos pezinhos no chão. A gente não é tão importante assim, então a gente precisa cuidar da parte que me cabe, da parte que nos cabe. Esse é o terceiro sabotador do sucesso, a postura de salvador. Aquela pessoa que sempre se coloca acima das coisas como se soubesse de tudo. Alguém aqui mandou mais uma pergunta. Eu vou respondê-la. Eu quero que vocês façam mais perguntas, vocês podem mandar, tá? Depois eu continuo falando quais são os 5 sabotadores. Então a pergunta aqui é: sinto medo de avançar nos meus projetos por não me achar preparado para ganhar mais dinheiro. Olha que pergunta excelente. Não tem o nome da pessoa, né? É uma página. Mente milionária, milionariamente. Sinto medo de avançar nos meus projetos por não me achar preparado para ganhar mais dinheiro. Então, eu diria que isso provavelmente é síndrome do impostor. Síndrome do impostor foi cunhado um artigo científico, um excelente artigo científico, que trata mais ou menos da nossa incapacidade de perceber a nossa capacidade para realizar o projeto. Quando a gente se sente como um impostor, é porque a gente sabe o suficiente daquilo a ponto de saber que tem tanto a mais para a gente aprender sobre aquilo. O contraponto disso é a superioridade ilusória. É alguém que sabe tão pouco sobre determinado assunto que acha que sabe tudo por não conseguir nem ver que tem mais a aprender sobre aquilo. Como eu posso falar isso de outra forma, talvez mais simplificada? Dando um exemplo, né? Imagine alguém que assistiu um vídeo no YouTube
fechou o vídeo antes de terminar o vídeo e já saiu ensinando sobre o assunto. Isso é superioridade ilusória. Ela sabe tão pouco sobre determinado assunto que, por não ter esse conhecimento, ele também não consegue supor que tem mais a saber sobre o assunto. E quanto mais alguém sabe sobre algo, mais ela se sente impostora, porque ela também sabe que tem tanto mais a aprender. Então, provavelmente, se você está passando por uma situação de síndrome do impostor, é porque você já tem mais do que capacidade ou mais do que preparo para começar e avançar nos teus projetos. O que ajuda como dica para quem está passando por isso é não colocar o enfoque em si, e sim colocar o enfoque no quanto as outras pessoas precisam do conhecimento que você tem, ou do que você vai oferecer através do teu projeto. Quando você pensa dessa forma, você se coloca como um meio, a serviço da vida, ou como diz Madre Teresa de Calcutá, como um lápis. Não é ela que escreve, mas é um criador que usa ela como ferramenta para escrever uma mensagem bonita. Quando a gente percebe que a gente está sendo tomado a serviço da vida para contribuir para o fluxo da vida, fica bem mais leve de avançar nos nossos projetos. Bem mais leve. E o dinheiro é uma consequência, né? Não estiver preparado para ganhar mais dinheiro, o dinheiro sempre é uma consequência de um serviço prestado à vida. Você gera valor primeiro e a recompensa vem depois. Primeiro a gente planta e depois a gente colhe. Mas quem se move para o trabalho pensando ou visando apenas o retorno financeiro, costuma não conseguir ter grandes resultados, porque o que conecta é o networking, são as pessoas. Então a pessoa precisa ter uma postura de servir a vida, de contribuir, de gerar valor. Então as outras pessoas, por sentirem isso, vão se conectar contigo, vão comprar o que você tem para oferecer. E depois disso, então, o dinheiro é uma consequência do serviço prestado. Mas eu gostei da tua pergunta. Talvez aqui eu deveria colocar que possivelmente você já está planejando faz bastante tempo isso que você vai fazer. Pelo menos eu sinto isso lendo a tua pergunta. E se a tua personalidade é de planejador, é de analítico, eu sugiro você ir em frente e dar um passo, porque para um analítico todas as informações não são suficientes para dar um próximo passo. A gente precisa dar um passo sem saber de tudo. Eu falo sobre isso na mentoria Alquimia do Sucesso, que é as 4 personalidades que a gente lida principalmente no mundo do trabalho. Então tem o analítico, que é aquela pessoa que precisa de dados, informações, preparação, planilha, número e muito preparo. Ela também é muito perfeccionista, o analista é muito perfeccionista e quer que tudo esteja perfeitamente encaixado para que depois ofereça o seu serviço para as pessoas ou para que depois lance o seu projeto. Essa pessoa costuma demorar muito para agir e com isso perde muitas oportunidades, porque o mercado está andando muito rápido. A segunda personalidade é o comunicador, que é uma pessoa muito expressiva, muito falante, muito bem relacionável, porém é impulsiva, tanto emocionalmente quanto na hora de tomar decisões. Por ser tão impulsiva, falta um pouquinho de análise, essa pessoa costuma errar bastante. No entanto, no panorama geral, o comunicador ele consegue ainda ser mais bem sucedido do que o analítico. Porque se a gente pensar que não há erro na vida, e sim aprendizado, essa pessoa vai tentar várias coisas sem planejar direito, vai fracassar em muitas, no entanto, ela vai aprender com todas as que fracassou também. Além desses dois, nós temos o amigável, que é aquela pessoa que quer muito agradar as outras pessoas. Essa pessoa costuma, pelo menos em teoria, não ter tanto sucesso. Porque parece que a gente precisa ter disposição de ser criticado quando a gente lança um projeto assim. Disposição de que a gente pode errar, então a gente fere o nosso ego quando a gente erra, e disposição também de ser criticado.
E alguém que quer agradar todo mundo não está disposto a pagar esse preço. O último, né, é o condutor. O condutor ou o empreendedor é uma pessoa que valoriza dados, é uma pessoa controladora e costuma se dar bem também no financeiro. Então, se a tua personalidade é analítico, pensa nesse ponto fraco que o analítico tem, que o analista tem, e então você pode se trabalhar para desenvolver outras competências que são de outros perfis de personalidade. Ajuda muito. Eu era extremamente analítico, e precisei desenvolver mais minha capacidade de ser driver, de ser alguém que executa, alguém que simplesmente faz sabendo que pode dar errado. Então, a gente pode desenvolver, sim, essa habilidade. Coragem é algo que é muito bem recompensado pela vida também. Parece que a vida gosta bastante de quem é corajoso. E o corajoso, se a gente for parar para pensar, é confiar em Deus, confiar na vida, confiar que vai dar certo eventualmente, mesmo que tenha erro no caminho. E os erros fazem parte da nossa evolução. Aqui ele complementou num comentário. Ele ou ela, né? Não sei quem é que está falando. Sim, planejo muito, analiso bastante, mas o medo me impede de avançar. Alquimia do Sucesso é um curso? Obrigado pela resposta, ajudou muito. É verdade, quando a gente planeja demais, a gente talvez caia aqui no erro da procrastinação e da perfeição. Bert Hellinger uma vez disse que a perfeição não pertence a esse mundo. Por estar perfeito, acabou, e o que acabou não mais vive. Então a perfeição pertence apenas ao mundo dos mortos. Quando a gente procrastina, muitas vezes a gente quer ser perfeito. Muitas vezes a gente quer que isso tudo esteja muito bem planejado, inclusive o resultado. Então, até não alcançar essa perfeição, a gente não consegue colocar em prática e, consequentemente, a gente vai perder aprendizados, né? Às vezes, o nosso desejo de perfeição pode ser, em última instância, um desejo de morte, mas em instâncias menores, se não for um desejo por perfeição exacerbado, pode ser simplesmente uma vontade de agradar os pais ou de chamar a atenção deles se eu não estou com a minha relação em paz com eles. Então eu projeto isso no mundo do trabalho. E o medo me impede de avançar, aquele medo que paralisa, né? Tem 2 medos intrínsecos do ser humano, o restante é adquirido. Os 2 medos intrínsecos são de altura e de falar em público. Bem interessante quanto ao medo de falar em público, né? Quando a gente fala em público, a gente se expõe. Quando a gente se expõe, a gente vai ser julgado, muito provavelmente. E quando a gente for julgado, a gente sente que vai ser excluído se o julgamento for negativo. E o sentimento de exclusão nos dá a sensação de que a gente vai morrer. O maior medo do ser humano, se a gente for levar para esse rumo, analisando dessa forma, é o medo do não pertencimento. Então pensa também nos grupos que você frequenta, né? Que você faz networking, se você faz parte dos grupos que também tem projetos e que também já colocam em prática e já tem até um determinado sucesso nessa área, é interessante você começar a adentrar nesses grupos também, porque a gente avança muito quando a gente está com pares, quando a gente está com semelhantes, que também tem sonhos que vibram assim nessa frequência positiva de sucesso. Estou falando bem brevemente, tá? Bem por cima sobre o que você trouxe como questão. Espero que já possa trazer uma pequena luz sobre isso. Isso não é uma intervenção, né? É só um pouco de falar sobre, mas talvez já ajude cutucando um pouquinho na gente. E a tua outra pergunta que você escreveu foi: Alquimia do Sucesso é um curso? É uma mentoria. Uma mentoria, dá para chamar de curso também, não é errado. Que vai começar uma turma nova agora, segunda-feira, dia 8. Todo o enfoque desse curso é para que a gente consiga entender tudo o que faz que a gente não consiga alcançar o nosso sucesso, se a gente tem algo sistêmico, se a gente tem algo inconsciente, se falta manejo emocional,
se é a nossa postura diante da vida ou diante de alguém que faz com que a gente se apegue e não se libere para o sucesso internamente. Se é algo com o passado que não está bem resolvido e com isso eu fico preso lá sem nem perceber. Se é falta de ferramenta ou estratégia, porque vai ter essas coisas bem práticas na mentoria Alquimia do Sucesso também. Às vezes falta de clareza sobre o que a gente pode ser, no que a gente pode servir a vida. Eu até contei ontem na aula dos 5 segredos para o sucesso, que eu gastei muito em faculdade, muito dinheiro em faculdade. E não trabalhei com isso. E esse número de pessoas que fazem faculdade e não trabalham com isso é muito alto. Porque muitas vezes a gente não tem clareza daquilo que a gente quer na vida. Então vão ter testes e tal, e o teste de personalidade também, e outros testes para que a gente tenha clareza do que a gente pode contribuir, qual a nossa competência. Inclusive, se você ir lá na minha bio, tem um link lá, tu acessa esse link, vai ter um PDF gratuito que eu deixei disponibilizado para vocês sobre Ikigai, que é uma ferramenta japonesa que significa razão de viver ou propósito de vida, correlacionada com a constelação familiar, que eu trabalho com essa filosofia também. Então, depois que acabar essa live, vocês vão lá e podem baixar esse e-book que é gratuito. Sobre a Alquimia do Sucesso, as inscrições se encerram domingo, então logo eu vou mandar o link aqui para vocês também, para vocês conseguirem fazer parte. Estou recebendo depoimentos incríveis da primeira turma. A primeira turma ainda nem acabou. O pessoal está mandando muito depoimento legal, dizendo que mudou muito nessas questões financeiras. Hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma mulher dizendo que foi o primeiro mês que sobrou dinheiro. Quando ela conseguiu, olhar para as questões dela que levavam a compulsão por compra, compulsão, enfim. E agora ela sabe também o que fazer com esse dinheiro, porque a gente vai falar também sobre investimento, sobre o que fazer com esse dinheiro, depois que ele chega. Uma dor que eu percebo nas pessoas também é que muitas pessoas ganham dinheiro e não conseguem fazer ele ficar. Então a gente vai olhar com carinho também para isso, que eu percebo ser de bastante valia. Eu já vou falar mais sobre o curso, tá? A Mari colocou: a resposta é incrível, sempre muito esclarecedora, as fichas estão caindo. Ah, que legal essas fichas caindo, né? Ó, a Ju perguntou: boa noite, Ângelo. No curso você aborda também questões sobre por que perdemos dinheiro? Sim, eu vou abordar bastante sobre esse assunto. O nome disso, segundo a constelação, é expiação. Expiação, Bert Hellinger pegou esse termo dentro do catolicismo, quando ele foi padre, antes de ser psicoterapeuta. E expiação significa: eu perco dinheiro inconscientemente para tentar me livrar de uma culpa que eu sinto. Então, basicamente, se eu sinto culpa por estar fazendo diferente do grupo pela qual eu vim. Então, por exemplo, eu venho de um grupo, de uma família, onde todo mundo é doente, e de repente eu cultivo hábitos de saúde e eu tenho saúde. Eu me sinto culpado, mesmo fazendo algo que é melhor. Vocês compreendem? Essa culpa é a consciência pesada dizendo você está se distanciando do grupo que você veio, e esse distanciamento coloca você em perigo, porque tudo que é novo e desconhecido é perigoso. Então, se a gente não sabe lidar bem com essa culpa que se apresenta, a gente vai expiar. A gente vai criar uma doença para ter uma desculpa para voltar, ou a gente vai perder dinheiro para ter uma desculpa para se assemelhar às pessoas que não ganharam dinheiro na nossa família. E expiação vale para tudo, tá, pessoal? Não se enganem quanto à expiação. Queimou um liquidificador, não foi culpa da queda de luz, não. Tu perdeu dinheiro, tu perdeu algo. Tu perdeu algo diante do fluxo da vida, Tu teve azar. Isso é uma expiação também. Existe um grande equilíbrio que rege todas as coisas e tudo está interconectado. Nada é por acaso. Então, toda vez que a gente perde algo, o que você tem que aprender com isso? Tem algo aí que você não está vendo. Aí que uma pergunta. Ainda vou fazer esse curso, acredito que na próxima turma.
Seja bem-vinda. Na próxima turma vai ter aumento, tá? Se você puder entrar nessa turma, eu recomendo. A princípio eu vou fazer uma terceira turma, mas também não é de certeza. O Aju acrescentou, é bem profundo mesmo. É verdade, às vezes a gente não tem clareza, né, do que passa no nosso inconsciente e então a gente se deixa levar pelo campo que a gente está imerso, pelo campo mórfico do sistema que a gente vem ou dos grupos com o qual a gente pertence. E se a gente não tiver coragem de tomar decisões na nossa vida, de dar esse passo adiante, a gente fica inconscientemente à mercê dessas situações, sem saber lidar com as coisas que se apresentam. Então, às vezes a gente não sabe bem o que fazer para trocar de carreira, para sair da carteira assinada e montar o próprio negócio, como percebo que muitos precisam também dar esse passo, ou pegar o seu modelo de negócio e modificar dentro daquilo que já faz para que ele gere retorno. Nós vamos falar sobre isso no curso Alquimia também. Tem muitos terapeutas que mal ganham para sobreviver. Tem muitas pessoas que são autônomos, que são empreendedores, mas que estão ali apenas dando um emprego para si mesmo, só o suficiente para sobreviver. Tem que mudar o modelo de negócio. Tem mercado, tem oportunidade para todos, mas às vezes a pessoa não tem clareza do que ela pode fazer para que ela possa prosperar mais e ajudar mais graças a essa prosperidade, ajudar mais pessoas e com mais qualidade também. Porque quando uma pessoa cresce, todas as que estão ao redor crescem juntas. Nós, como seres sociais e interconectados, quando não vamos para o nosso sucesso, na verdade a gente também está prejudicando o sucesso dos outros. O sucesso é algo que todos vão junto, principalmente quem está próximo. Por isso a gente deseja sempre o sucesso de todos os que estão próximos a nós também. Por isso a gente também costuma se aproximar de pessoas de mais sucesso que a gente. Aquela frase, né, que os coaches falam, as 5 pessoas mais próximas de ti, você vai ser a média. Mas vamos por aí. O Alexandre perguntou, perder um relacionamento também é uma forma de expiação? Pode ser sim, Alexandre, muito boa pergunta, inclusive. A expiação, a gente olha para esse termo geralmente correlacionado ao dinheiro, porque é muito comum. Mas sim, pode ser em forma do relacionamento também. Como assim? Então, se a gente vem de uma família em que houve muitas separações, todo mundo se separou, os pais se separaram, então vai para um relacionamento e aí você descobre que é feliz no relacionamento. E então começa a vir culpa, sensação que vai acontecer algo de errado, sensação que a outra pessoa está enganando ou está traindo, sendo que isso não condiz com a realidade. A pessoa não está suportando o peso da felicidade de ter uma boa relação, porque vem de uma família onde as pessoas têm más relações. E então essa pessoa muitas vezes inconsciente bota tudo em jogo, bota tudo a perder, para ficar de consciência leve ao fazer igual às pessoas que vieram antes dela no sistema. Como eu faço para me curar disso? Fazendo uma profunda reverência aos pais e a essas pessoas que vieram antes de nós, no nosso sistema, e pedindo uma certa bênção ou autorização para fazer diferente. Principalmente para aquela pessoa que foi excluída em relação a esse tema, a esse assunto. Então a gente se autoriza devagarzito a fazer diferente. É verdade, pode ser com relacionamento também essa expiação. Jogar fora algo, né? Se punir. Espiar significa se chicotear, algo nesse sentido. A Ju acrescentou, sim, tudo está dando certo e na hora de fechar algo importante, alguma coisa acontece. Fura pneu, falta luz e por aí. Uau, Ju! Muito boa a tua contribuição. Muito boa a tua contribuição. Porque sempre que acontece algo nesse sentido é um aprendizado. Então, por exemplo, na hora de fechar algo importante, pelo que eu entendi é em relação a dinheiro, né? Vai fechar um negócio, por exemplo, vai fechar um contrato
e isso traria um bom resultado, mas de repente fura um pneu, ou de repente cai a internet, ou de repente dá pipite no celular. Essas coisas é porque talvez a gente não se sinta merecedor daquilo, dá para dizer dessa forma também. Talvez seja porque a gente não sinta que está contribuindo de acordo, mesmo que esteja, ou porque simplesmente você vai ter um sucesso, sendo que isso vai te distanciar das pessoas que são queridas a ti, que não têm sucesso. Eu percebo que muitas pessoas, conforme o lugar, elas têm vergonha de falar que ganham bem, ou têm vergonha de falar que algo deu certo nesse setor da vida. Porque elas sentem que as pessoas que estão ao redor não têm esse sucesso, então ela prefere fingir que não tem sucesso para fazer parte do grupo. Só que aqui tem um grande perigo. Se a pessoa começa a fazer assim, ela logo em seguida vai começar a jogar fora o sucesso para não precisar inventar desculpa, para usar esse não sucesso como justificativa. Percebo isso muito frequente em grupos que reclamam muito da vida, ou que reclamam muito do trabalho ou do governo. Por exemplo, alguém que reclama muito do governo não se permite ter sucesso porque precisa alguém a quem culpar. Louco isso, né? Quando a gente busca culpados, a gente sempre abre mão de algo nosso, algo pessoal. Vamos para a próxima pergunta? A Thaís pergunta: quero guardar um dinheiro para realizar meu sonho, mas não consigo, sempre gasto. E isso também pode ser um sabotador, tá? Na mesma linha que estávamos falando antes, se a gente pensar no seguinte sentido. Se o teu sonho é mudar de cidade, então talvez a gente sinta aquela culpinha, vou abandonar alguém, vou deixar alguém para trás. Se o teu sonho é montar um próprio negócio, também vai ter essa culpinha. Nossa, o pessoal ensina que tem que ser CLT, tem que ter garantia da aposentadoria, não é garantia nenhuma para nós, né? Mas deixa quieto essa parte. Então vai dar essa culpinha, ou de viagem, enfim. Se você já tem claro que é um sonho, tu precisa transformar esse sonho em meta, para tornar realizável. Porque um sonho nada mais é do que uma ilusão, do que um desejo. A gente precisa trazer ele para a realidade, para os pés no chão. Como a gente faz isso? Tem uma técnica, uma ferramenta que eu ensino para os mentorandos da Alquimia do Sucesso, que se chama SMART também. Então, o SMART é um acrônimo, né, para como a gente faz uma meta que a gente seja capaz de alcançar essa meta. Então, a gente faz uma visão de 10 anos, isso tudo a gente faz dentro do Alquimia do Sucesso, uma visão de 10 anos com a vida dos sonhos que eu quero ter daqui a 10 anos. Depois disso, eu faço as metas. Então, eu tenho a meta de viajar para o Egito em 2024. É uma meta real, tá? Então, eu preciso... Por enquanto, é um sonho, porque eu ainda não coloquei no papel como meta. Então, eu tenho o sonho de viajar para o Egito logo. Então, para transformar em meta SMART, eu preciso transformar isso em específico, transformar isso em mensurável, em atingível, em temporal, colocar um horizonte temporal, e ser relevante para mim, tem que me engajar emocionalmente. Para eu fazer tudo isso, eu tenho um passo a passo para que eu não me sabote, para que eu consiga ter clareza das coisas. E se eu tentar me sabotar tendo essa clareza, é porque ali mora, então, de repente, a consciência pessoal emaranhado, alguma coisa inconsciente, sistêmica que está interferindo na realização do teu sonho. E a tua pergunta vem bem na linha também do depoimento que eu recebi essa manhã de uma aluna do Alquimia, que é: um milagre aconteceu. Está lá na história o depoimento dela. Um milagre aconteceu, o primeiro mês que sobrou dinheiro. E graças ao curso Alquimia eu também vou saber o que fazer com esse dinheiro. Esse foi o comentário dela. Então a gente transforma esse sonho em meta e realiza. Torna real. Vamos para a próxima. O tempo passa rápido em live, né?
A próxima pergunta: financiar um negócio que quer muito, consigo pagar as parcelas, porém fico todo mês com medo. Mas só assim para fazer um passo além. A gente precisa planejar bem quanto a financiamentos, tá? Porque tem uma crença limitante aqui na região que é a gente só consegue algo se parcelar, se endividar. Isso não é verdade. A gente precisa ter clareza de como o mercado financeiro funciona, como a sociedade funciona nesse sentido e entender se vale a pena ou não. Então eu diria para tomar cuidado, às vezes, né, com um passo além devido a uma crença. Se eu tenho que falar uma frase para justificar a minha ação, provavelmente é uma ação impensada. Então, esses dias, por exemplo, uma amiga minha falou para mim: eu tô devendo pro banco, mas só assim para ter um carro, ou mas só assim para ter alguma coisa. Então, isso a gente sabe que é uma crença, senão não precisaria justificar. E eu imagino que comprometer parte do teu ganho mensal, ou no caso já está comprometido, sim, dá medo, mas não é só assim para ir um passo além não, tá? Tem outras formas. Geralmente a gente não recebe possibilidades, educação ou possibilidades suficientes para que a gente perceba que há outros caminhos. E há muitos caminhos, há muitas possibilidades. Dentro do próprio trabalho há muitas possibilidades de se fazer mais dinheiro e também há possibilidades de criar negócios secundários que vão subsidiar, por exemplo, essa parcela que já está comprometendo o teu ganho mensal. E às vezes não são ideias mirabolantes, tá? Mas simplesmente a gente não está acostumado a pensar diferente da qual a gente está encaixotado a pensar. Mais ou menos por aí. Tem mais a falar, mas eu já vou precisar seguir. Quando fazemos um movimento de transição de carreira, é comum no início ser muito difícil? Sim. Estou vivendo esse processo, mas tenho certeza tão grande que vai dar certo. As pessoas ao meu redor, não. Existem duas pessoas que te criticam, dois tipos de pessoas que vão te criticar na vida. As que te amam e as que te invejam. A inveja não tem poder de derrubar ninguém se a pessoa está firme em seus valores. E as que te amam, às vezes te criticam, dizendo que não vai dar certo, porque você está indo para algo diferente, e o diferente é visto como perigoso. Inconscientemente, elas querem te proteger. Então, não tenta convencê-las que elas estão erradas, tá? As pessoas que não te apoiam, mas simplesmente entende que você precisa fazer isso. E busca conhecimento. O conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Quanto mais conhecimento você tiver, menos chance de dar errado vai ter. Você vai conseguir prever algumas coisas antes de acontecer, vai conseguir ver possibilidades onde antes não via. De repente isso vai potencializar o teu resultado também. Mas essa transição que você está fazendo de sair do CLT, da carteira assinada, para empreender, é muito importante, tá? Existem duas maneiras de enriquecer na vida. A primeira é empreendendo, investindo no próprio negócio. E a segunda é investindo no negócio dos outros, que é investimento através da Bolsa de Valores. Mas a gente tem que ter uma noção em relação aos investimentos também, que é mais útil a gente pensar, investir pouco de forma regrada, de forma disciplinada, do que pensar em grandes aportes. Então, a gente precisa criar o hábito de investir um tanto por mês e pensar em renda extra, em formas de fazer mais dinheiro agora, no momento atual, para, de repente, aumentar os aportes, para suprir, né, as nossas metas a longo prazo. A Conexão Arte da Alma colocou: tudo o que buscamos justificar é identificação. O ser humano é viciado em dar desculpas, né? Em justificar. E isso sustenta a não solução. Sustenta o vitimismo muitas vezes também.
Então a gente precisa aprender a assumir total responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida, inclusive pelo nosso não sucesso. Quando a gente assume total responsabilidade, a gente consegue tornar aquilo aprendizado. Então a gente consegue fazer diferente. Gratidão pela resposta. Obrigado você também. Então eu falei 3 sabotadores do sucesso, até que vocês mandam mais perguntas. O quarto que eu coloquei aqui é querer agradar todo mundo. Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente perde a nossa identidade própria. A gente se apaga para estar ajudando os outros no sentido de querer agradar todo mundo. O problema é que quando você se expõe, ou quando tu vai empreender, como foi a pergunta ali anterior, você não vai agradar todo mundo. E aí, o que tu faz com isso? Se a gente quiser agradar todo mundo o tempo todo, a gente paralisa. A gente não realiza. A gente precisa ter uma noção, um conceito muito simples que Newton Bonder traz no seu livro A Alma Imoral, que é: quanto mais você brilhar com pessoa e identidade própria, mais o todo se ilumina. E se você se apaga na ilusão de que isso estaria contribuindo com alguém, na verdade você está tirando o brilho do todo. Olha que profundo esse pensamento para fazer pensar. E essa mania de querer ser bonzinho o tempo todo costuma não ter bons efeitos, se a gente for sincero. Nós precisamos entender que somos amados independente e seremos amados e vistos independente de não agradar algumas pessoas. Talvez o nosso desejo de agradar todo mundo venha ainda de uma necessidade inconsciente de tentar suprir expectativas dos pais. Às vezes os pais nem têm expectativas, tá? Às vezes é o filho que coloca isso na cabeça e então decide agradar todo mundo. Uma pergunta aqui, ó. Como eu faço para ser uma pessoa constante em objetivos futuros? Olha que pergunta maravilhosa. Tem um ditado que diz: quando a pessoa está na postura de adulto, ela faz o que precisa ser feito e não o que ela gosta. E dentro da inteligência emocional, que eu também abordo na alquimia, eu tenho o conceito que diz automotivação. Se eu depender da minha motivação para fazer as coisas na vida, eu vou fracassar, porque motivação é inconstante. O pico motivacional dura em média 20 minutos. Então a gente precisa fazer, se puxando pela orelha e fazer sem se dar o direito de pensar em uma segunda oportunidade. Quanto mais pensar, você vai entrar em conflito mental e aí você vai paralisar. Então tem que simplesmente, por exemplo, para ir na academia, tem que simplesmente deixar tudo prontinho, porque o nosso inconsciente não gosta de barreiras. Então deixa tudo prontinho ali, tu simplesmente dá o horário, pega e vai sem se dar o direito de pensar. Isso é uma postura de adulto, fazer o que precisa ser feito independente. E tem outras técnicas também, por exemplo, quando a gente tem claro os nossos objetivos, então temos claros os nossos sonhos, temos claros as nossas metas de longo, médio e curto prazo, e a partir dessas metas a gente faz tarefas e rotinas diárias. Quando eu tenho em vista tudo isso, fica muito mais fácil eu ter uma constância. E a gente faz tudo isso dentro da alquimia. Inclusive tem umas dinâmicas para descobrir quais são os empecilhos inconscientes que fazem a gente querer se sabotar. Bem curioso. A pergunta da Sônia, como é frase brilhar? Eu acho que você quer que eu repita a frase, né, Sônia? A frase é: quando a gente deixa de brilhar por medo que o nosso brilho ofusque alguém, a gente rouba o brilho do todo. Acho que era isso a tua pergunta. E o quinto item, eu já falei um pouquinho sobre isso porque alguém fez uma pergunta que encaixava, mas é a procrastinação. E o que sustenta a procrastinação? Eu diria que 2 coisas. A primeira é uma decisão não tomada no passado que ainda está me cobrando o preço da decisão não tomada. Então, toda vez que eu não tomo uma decisão, essa não decisão vai me assombrar
e eu vou procrastinar as tarefas agora aqui no presente para poder dar um passo atrás e finalmente resolver aquela ponta solta. Toda decisão não tomada vai gerar uma consequência ali no futuro. E o que também faz com que uma pessoa seja bem-sucedida financeiramente são decisões importantes tomadas com responsabilidade e decisões tomadas rápidas. Quem não toma decisões dificilmente tem grande sucesso financeiro. Então, procrastinação, decisão não tomada, ou perfeccionismo. Para um virginiano como eu, o perfeccionismo às vezes me atrapalha um pouquinho. E tá tudo certo, eu estou aprendendo a errar bastante. Aprendendo a se expor me expor em minha imperfeição, me ajuda a entender que as pessoas se conectam com pessoas que também erram. Então, quando a gente consegue fazer as pazes com o seu perfeccionismo, fica muito mais leve. Cris colocou, inteligência emocional muito me interessa. Inteligência emocional é um dos 5 segredos para o sucesso que eu contei na aula de ontem. É muito legal também. Sei que este é um caminho importante para evoluir profissionalmente. Sabe que as pessoas são contratadas por competências técnicas e demitidas por incompetência emocional. Para se pensar. Ângelo, sei que ser contribuição e levar valor ao próximo é o caminho do sucesso. Como não se sentir culpada por cobrar? Você não cobra para você ganhar, você cobra para outra pessoa poder tomar aquilo que você está dando para ela. O ser humano não aproveita aquilo que consegue sem equilíbrio. Sabe por que a maioria das pessoas torra o dinheiro da herança? As pessoas não dão valor para aquilo que ganham de graça. Você não está cobrando porque você quer ganhar. Você está cobrando porque a pessoa precisa se autorizar a usufruir daquilo que você tem para oferecer para ela. Então tira um enfoque de si e coloca um enfoque no benefício que gera para o outro ao você cobrar dele. Quando cair essa ficha no teu coração. Outra coisa que ajuda a cobrar é saber o quanto vale o teu serviço no inconsciente coletivo, no campo, como a gente fala em constelação. Até hoje mesmo eu fiz um exercício com uma aluna, a Carla, ela está aqui na live, de precificação. Então tu vê o quanto vale o teu serviço. Às vezes as pessoas se surpreendem com o quanto vale um serviço. Elas acham que vale 50, vão verificar no campo quanto vale 400. Aí a pessoa pensa, por isso que as pessoas não compravam. Não é porque elas não tinham dinheiro, é porque o preço que eu estou cobrando não está condizente com o que vale. É mais ou menos por aí a lógica. E a gente sempre cobra menos do que vale, mas não tanto menos assim. Senão a pessoa percebe. Essas coisas são percebidas no coração. Caiu a ficha, ela colocou. É isso mesmo. O dinheiro serve para gerar equilíbrio. E o equilíbrio é o que faz as pessoas se autorizarem a utilizar aquilo que elas recebem. Ele colocou ali, gostaria de uma conversa de investimentos com sua pessoa. Com certeza. Inclusive, não na última aula, na outra foi falado sobre investimentos na mentoria da Alquimia do Sucesso. Claro que antes de pensarmos em investimentos, investimentos que eu me refiro aqui é investimento bolsa de valores, tá? A gente pensa em reserva de emergência também antes, é necessário antes de pensar em investimento. Mas, para mim, investimento é conhecimento. A gente sempre está investindo, né? Só que algumas pessoas investem muito mal. Investindo seu tempo, por exemplo, em coisas que não vão dar retorno algum ou nem gerar crescimento algum. Mas tudo é investimento. Como aumentar nossas competências emocionais? As racionais são fáceis, as emocionais não têm tanta facilidade assim. É verdade, a gente precisa criar um continente de segurança interno para o nosso sistema nervoso entender que é seguro o suficiente
e aumentar a sua plasticidade, dá para dizer assim, para lidar bem com a carga de estresse que a gente recebe na nossa vida. Então não são as coisas que nos acontecem que nos definem, é como a gente reage àquelas coisas. E se eu não tiver um sistema nervoso maleável, capaz de se autorregular, de se corregular e ter uma capacidade de enfrentamento diante das situações sem perder a si mesmo, dificilmente eu vou conseguir me manter estável o suficiente para manter a minha regularidade diante dos projetos que eu tenho na vida. Então, competências emocionais são extremamente necessárias para que a gente almeje o nosso sucesso, enfim. A gente fala muito sobre isso, inclusive dá ferramentas e recursos para falar sobre isso também, uma vez que essas competências é mais em estilo de vida do que intervenção única. Então a gente aprende o que fazer na nossa vida para que essa nossa competência emocional vá melhorando. Preciso também questão financeira. Acho que é da conversa, né? A Ju colocou: Ângelo, o curso Alquimia do Sucesso funciona como? O que vamos aprender? Então, o curso Alquimia do Sucesso, ou a mentoria Alquimia do Sucesso, ela é uma mentoria de 8 encontros ao vivo em grupo. Toda segunda-feira, primeira aula, primeiro encontro vai ser segunda, dia 8, às 20 horas. E vocês vão aprender ferramentas de gestão emocional, de inteligência emocional, ferramentas também de gestão de tempo, vai ter maturidade emocional também, né, dentro da alquimia, uma consultoria de marketing digital com o Richard. Isso é muito legal também para a gente aprender a aumentar, né, nossa área de atuação, e agora com a internet é uma maneira de escala muito eficaz. Comunicação de sucesso. Comunicação é uma habilidade extremamente necessária para termos sucesso hoje também. Visão, né, propósito de vida, visão do futuro também vai ser abordado. Ter uma clareza de qual é a tua competência, do que a vida quer para você e também do que você está disposto a oferecer para a vida. Técnica SMART, né, transformar sonho em meta, investimentos, as questões sistêmicas ou inconscientes que interferem ou nos sabotam também em relação ao dinheiro. A gente vai aprender tudo isso, aprender a solucionar tudo isso com exercícios práticos, vai ter tarefas semanais também, indicações de livro toda semana, networking, a gente vai interagir bastante. Vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp, então vão poder tirar dúvidas quando precisarem. Adorei, ela colocou ali. Que mais que vai ter? Vai ter bastante bônus também, tá? Esse curso foi preparado com muito carinho para vocês. Além da mentoria também, né, desse networking interativo, vai ter acesso à área de membros por 1 ano. Então, durante 1 ano, não é só esses 8 encontros, vai ter muito conteúdo gravado para vocês lá também, para trazer luz e para vocês reverem sempre que precisarem. Durante 1 ano vai ser acrescentado conteúdo. Feedback das ações propostas também, sempre. A consultoria do marketing digital que eu já falei. Desconto em projetos futuros, também para alunos. Ferramentas bônus e um bônus secreto. Um bônus secreto também, que se é secreto não vou falar, mas eu vou dizer que é incrível. E o melhor de tudo é que a gente vai fazer um preço super, super, super promocional. A gente até acrescentou, essa aula na Alquimia sobre investimentos abriu muitas portas interessantes, inclusive quando falou em investimento no exterior. Aquilo foi um boom na mente. É isso mesmo, a gente precisa diversificar nossa carteira de investimentos. Investir em dólar é mais fácil do que você pensa, e isso vai proteger o teu patrimônio da desvalorização do real, talvez da inflação também. Então, dá um boom realmente, e para que a gente consiga investir em empresas do exterior. Investir em empresas é servir a vida também. Imagina quantas pessoas vão ser impactadas com isso, e a retribuição é o rendimento, né, em si do teu investimento.
Essa mentoria Alquimia do Sucesso, se a gente fosse cobrar a parte todos esses benefícios que a gente falou agora, ele seria um curso de 10.800. Mas a gente resolveu fazer esse curso por 2.500. Porém, para vocês que se inscreverem até domingo, quando a gente encerra as inscrições, vai ser menos ainda, vai ser 12 vezes de 150. Então é um preço bem simbólico diante de todo o potencial de retorno que vai ter. O Alexandre colocou regularidade igual a plasticidade. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Alexandre, se tu puder trazer um breve contexto, daí eu vou poder responder com mais assertividade, tá? A Jacilde perguntou, a Alquimia do Sucesso também tem online o curso? Na verdade, esse curso é online, é só online. A primeira aula é segunda-feira, dia 8, às 20 horas, e toda segunda, né, tem a aula pelo tempo do curso da... O que mais? Tem sido bem intensas as aulas online do curso. Mais uma pergunta. Confiança em mim mesma em trabalhar com valores. Nós temos muita crença em relação ao dinheiro, a cobrar, a lidar com o dinheiro, a falar sobre dinheiro, a chamada dinheirofobia. E isso nos afasta dessa energia de troca, dessa energia de fluxo de vida. E tem muitas coisas em nós que sustentam essas crenças e a gente vai aprender no curso Alquimia do Sucesso a mudar o que em nós está sustentando a crença. Muito importante para que a gente consiga aprender a lidar com essa energia de uma maneira que sirva à vida. Porque o dinheiro vem para facilitar a vida e não para ser o empecilho de você não conseguir realizar o teu sonho. É o oposto, né? O dinheiro é um meio para que você realize o teu objetivo, o teu sonho. O dinheiro está a teu serviço, mas para isso você precisa entender o funcionamento dessas coisas também. Boa noite, Ale. E ela fez mais uma pergunta aqui, inscrição e valores. Então, os valores, né, para quem se inscrever até domingo, é apenas 12 vezes de 150. E para quem fazer a vista ainda tem mais um desconto, daí fica 1.500. Mas o valor do curso normal, ele é 2.500. Então, esses R$1.000 de desconto são para vocês que se inscreverem até domingo, tá? Então, assim que terminar a live, vocês correm lá e vamos entrar junto nessa mentoria que está sendo bombástica aqui para os alunos. A Ju colocou aonde posso comprar? Você pode ir lá no link que tem na minha bio, clica lá no link e vai ter lá a Alquimia do Sucesso. Eu não sei se você mandar o link por aqui, se você vai conseguir receber e clicar no link que se eu mandar aqui pelo comentário. Vamos ver. Se o link que eu mandei ali estiver clicável, você pode adquirir o curso por esse link. Se não, vai lá na minha bio, que na descrição da minha bio vai ter um link lá. Então você clica e vai estar escrito Alquimia do Sucesso. O Richard colocou, está sendo incrível mesmo, valendo muito a pena. Eu tenho muitos depoimentos dos alunos dizendo que ajudou para caramba em relação às finanças, em relação ao trabalho, começar novos projetos também. Tenho inclusive uma aluna que começou alguns projetos novos agora e já começou muito bem, muito bem. Geralmente a gente está pronto e a gente não tem coragem de dar um próximo passo e a gente começa a olhar para as questões que nos impediam de dar esse próximo passo. Fica muito mais livre depois que a gente faz isso. A gente fica muito mais livre para o sucesso, para a prosperidade que Deus quer que a gente viva. Aqui o Alexandre colocou. Com a capacidade de expandirmos às diferentes exigências, plasticidade, conseguimos a regularidade necessária para o sucesso. Isso? Sim, a gente precisa ter plasticidade ou, vamos dizer assim, uma capacidade de adaptação o suficiente diante dos desafios na vida para conseguir a nossa regularidade, a nossa constância.
para chegar ao sucesso. Então, se eu não tiver essa adaptação, essa plasticidade, como você chamou, eu não vou conseguir lidar com uma coisa que vai sair do meu controle ali no futuro. Então eu planejo algo, de repente algo sai do controle, então eu já não vou fazer mais porque saiu do meu planejado. A gente precisa ter uma plasticidade para lidar com essas adversidades, às vezes emocionais também, e se manter firme diante do nosso objetivo. Para fazer isso, a gente também tem que estar bem firmado com os 2 pés na vida. Dinheiro é uma energia que vem para as pessoas que são bem vivas, que olham no olho, que estão presentes, não para aquelas pessoas que estão ali presentes só de corpo, mas a alma está longe, sabe? Isso eu chamo de uma pessoa não tão viva. E o dinheiro se conecta mais com os vivos. Porque então essa pessoa vai conseguir criar mais amizades, mais conexões, e a conexão que está por trás do fluxo financeiro. As pessoas vêm antes. Está sendo incrível, muito, valendo muito a pena. Então fica o convite a todos, né? Fica esse combinado de a gente se ver lá no Alquimia. Tem muita ferramenta, tem muita coisa boa para mostrar para vocês dentro dessa mentoria. E já vai começar segunda-feira. Lembra que esse desconto também é somente até domingo, em que você vai poder entrar, fazer parte e ganhar aqueles bônus exclusivos que eu falei, inclusive aquele bônus secreto que eu não vou contar aqui. Mas segunda-feira eu conto para vocês na primeira aula. Tá, beleza? Então, obrigado a todos que participaram, que contribuíram, que comentaram hoje nessa live. E, novamente lembrando, Mentoria Alquimia do Sucesso. Lembra que pouco tempo resta para fazer as inscrições e a gente se vê segunda-feira para você poder pegar as ferramentas necessárias para dar o próximo passo na tua vida e alcançar o sucesso que a vida preparou para ti. Gratidão e até breve.